Santo Espírito, tenha liberdade nesse momento. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para falar conosco, para liberar, uma palavra rema de direção. O que eu peço a Ti é que eu venha desaparecer agora, que somente o Senhor venha aparecer. A minha oração é a oração de João Batista, dizendo: eu não sou o noivo, mas sou o amigo do noivo que fica feliz quando ouve a voz do noivo. Há uma expectativa dentro do meu coração, há uma fé no meu espírito, que o Senhor trouxe pessoas específicas para essa noite, para este culto, nossa terceira reunião do dia, para falar algo de forma muito clara. Então que eles não venham ouvir o João, mas que eles venham ouvir Deus através desse instrumento. O vaso é de barro, e o que importa não é o vaso, mas é o tesouro que carrega dentro. Por isso eu peço a Tua proteção e a Tua ajuda. No Teu nome eu te agradeço. Amém e amém. Você que trouxe sua Bíblia, abre em Mateus. Olha que interessante. É incrível como nós temos a capacidade de atrelar, ligar a qualidade de alguns personagens da Bíblia com a sua identidade. Preste atenção. É incrível como nós, seres humanos, temos a capacidade de ligar a qualidade de alguém à identidade de alguém. Por exemplo, se eu perguntar para você a respeito de alguém que tem amor, provavelmente você conhece alguém amoroso da sua família. E assim também é com os personagens da Bíblia. Se eu falar alguma das qualidades aqui, você já remete, você já pensa, você já lembra de alguém. Vou te dar um exemplo. Se eu falo de coragem, você pode falar assim: Davi, que teve a coragem de enfrentar um gigante. Se eu falo de fé, você lembra de quem? Abraão, o pai da fé. Se eu falo de sonho, você lembra de quem? José. José que com 17 anos sonha. E é incrível que nós conhecemos José como um sonhador. Mas José não tem muitos sonhos, José só tem dois. Um que o sol e a lua e as estrelas se prostravam, e o outro que o fecho dele estava de pé e outros fechos estavam se prostrando. Porque eu comecei a entender que sonhador não é aquele que sonha muito. Sonhador é aquele que fica fiel com o único sonho que teve, até a realização e cumprimento dele. Ninguém deu glória. A questão é essa. Às vezes a gente vê muita gente lunática e chama de sonhadora. Não. Sonhador não é aquele que tem muitos sonhos. Sonhador é aquele que é fiel até a realização daquele único sonho que teve. Por isso Deus te trouxe aqui com uma palavra dizendo: se você chegou aqui sem expectativas, sem fé e sem sonhos, Deus tem um novo sonho para a sua vida hoje. E quando nós falamos de sonho, nós lembramos de José. Renan, nós lembramos de José quando falamos de sonho. E hoje eu quero falar sobre o José que sonhou. E eu quero falar sobre os sonhos de José. Mas o sonho de José não está em Gênesis 37, porque o sonho de José do Gênesis 37 é um sonho que ele iria governar. E nós gostamos dessa palavra, por quê? Porque nos coloca como o José. Eu sou o José e eu vou ser governador, eu vou estar em destaque. Mas hoje eu quero falar de um outro José que teve também um sonho. Mateus capítulo 1, verso 18. É o texto base da nossa mensagem de hoje. E eu vou ser muito rápido. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a... Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a... José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi,
Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pastor, qual que é a grande diferença do José do Gênesis para o José de Mateus capítulo 1? Simples. O José do Gênesis sonha em algo para ele. O José do Mateus capítulo 1, ele sonha, e sabe qual que é o sonho de José? Ver Jesus nascer na vida de outra pessoa. Ninguém deu glória. É porque essa mensagem não dá glória a Deus mesmo. A mensagem que dá glória a Deus é quando eu governo. Mas Deus está levantando uma geração de José que vai ter o desejo de ver Jesus nascendo na vida daqueles a qual ama. Por isso eu vim aqui dizer para você, essa semana se prepara, porque aquele a qual você ama, você vai ver Jesus nascendo naquela pessoa. Eu vou de novo. Essa semana vai ser a semana que você vai ver Jesus nascendo, sendo gerado naquela pessoa a qual você ama, a qual você tem o carinho, a qual você tem o desejo. Deus está levantando uma geração de José, não do Gênesis 37, que sonha para ele, mas Deus está levantando uma geração de Mateus capítulo 1, José do Mateus capítulo 1, que sonha em ver Jesus nascendo na vida de outros. Essa semana você vai ver Jesus nascendo dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua família. Alguém está comigo aqui nessa noite? Pode adorar a Ele nessa noite? Bate na mão de duas pessoas e diga assim: você vai ver Jesus nascer naquela pessoa que você ama. É o José que tem um sonho. E o sonho do José é: não abandona. Porque José já tinha um conceito, já tinha um pensamento. E eu quero muito ir para os sonhos. José não tem, o José de Mateus capítulo 1, o pai de Jesus, não tem apenas um sonho, ele tem 3. E muito rápido, eu preciso somente de 15 minutos, máximo 20 minutos para entregar essa mensagem. E eu vou falar rapidinho dos 3 sonhos e você já vai para sua casa, vai ter uma ótima semana, em nome de Jesus. Mas preste atenção. A primeira coisa que nós devemos entender é que Deus não escolheu José à toa. Deus escolheu José porque ele tinha algumas características. Primeiro, a primeira característica de José está em Mateus capítulo 1, no verso 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, diga comigo, justo. E Deus espera dessa geração alguém que seja justo. E eu quero aqui, no início dessa mensagem, já me retratar. Porque infelizmente, na semana passada, no culto das 20 horas, eu dei o testemunho a respeito da nossa irmã Ju Pancieira. Se você estava aqui ou acompanhou de forma online, você percebeu o que eu falei a respeito de uma questão que ela teve no colégio. Mas eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer e perceber que o testemunho não era somente aquele. Sim, a criança passava uma dificuldade de casa, dentro da escola, mas a escola forneceu todo o suporte necessário. Por isso, o que eu tenho aqui para falar para você, pai e mãe, quantos pais e mães nós temos aqui nessa noite? Levante a mão para me ver. Eu continuo no meu testemunho dizendo: pais, verifiquem, vejam o que estão ensinando. Tenha uma comunicação aberta com o responsável do colégio do seu filho. Esteja atento, veja o que está acontecendo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer, de saber que ainda existem pessoas justas nessa cidade. É de geração de Daniel. Sabe o que é a geração de Daniel? Pode estar no meio da Babilônia, mas não se corrompe com os manjares do rei. Vou de novo. Posso estar num ambiente mais escuro, mais difícil, mais complicado, mas Deus está levantando uma geração de Daniel que ainda tem princípios, que ainda tem conceitos, que ainda continua firmado naquilo que é certo. Ei, nós vivemos numa geração totalmente contrária, totalmente complicada, que quer tratar o errado como certo e quer tratar o certo como errado. Mas aí Deus levanta pessoas como essa que eu tive a oportunidade de conhecer essa semana,
para dizer: aqui não, nós ainda acreditamos que o certo é certo e o errado é errado. E você faz parte dessa cidade que vai mudar essa região, vai mudar esse estado e vai mudar a nação brasileira, no nome de Jesus. Aleluias. E o empenho que teve para eu conhecer todo o lado da história foi necessário. Uma lição foi aprendida. Toda história tem 3 lados: o lado 1, o lado 2 e a verdade. Mas eu fiquei muito feliz essa semana, porque existem pessoas compromissadas ainda com os princípios cristãos. Os nossos filhos estão em boas mãos. As nossas crianças não serão invadidas, não nas nossas escolas. Deus chama José porque ele é justo. E eu precisava utilizar esse culto das 20 horas para falar isso, porque eu seria totalmente incoerente com a minha fala se eu não agisse com justiça nesse momento. E o que Deus espera da igreja nova, o que Deus espera de nós, é alguém que venha a ser justo. Só que a gente está vivendo uma geração totalmente contrária. Você já parou para perceber? Meu irmão, é tão complicado que daqui a pouco é o poste mijando no cachorro, de tão difícil que está. Está tudo contrário. O errado se tornou certo, o certo começou a se tornar errado. Mas no meio, são 400 anos que Deus não está falando com ninguém, mas Ele encontrou um homem justo chamado José. Ele é justo, por quê? Porque olha a atitude dele. E sendo um homem justo, põe para mim o verso 19, capítulo 1, Mateus 1, 19. E sendo um homem justo, queria deixar Maria anular o casamento secretamente. Só que Deuteronômio capítulo 22, verso 23 diz que se alguma mulher tivesse prometido em casamento para alguém e acontecesse algo como um adultério ou fosse acometida disso, os dois, o homem e a mulher, deveria ser levado para a porta da cidade. Por que na porta? Porque a porta era o lugar de julgamento. Assim como na Grécia Antiga era realizada nos mercados, o cartório da época, para Roma era no fórum, para o judeu era na porta. Na porta ficavam os juízes, era na porta que a lei deveria ser colocada em prática. Então quando uma mulher era prometida e caía em adultério, pega-se os dois, leva para a porta e começa a pegar pedra na mão, joga nas pessoas até eles morrerem. Só que José é justo. José está falando assim: Maria, vamos fazer o seguinte, cada um para o seu lado. Você vai para lá, eu vou para cá. A gente acaba o nosso relacionamento aqui e vida que segue. Só que aqui que está. Tem gente que acha que justiça é vingança. Pergunte para a pessoa que está falando assim: você quer justiça ou você quer vingança? Não, pastor, mas eu quero tocar pedra na mão aqui para acabar na testa que eu vou tacar. Mas você quer justiça ou você quer vingança? Agora, o primeiro sonho, vou começar a pontuar. O primeiro sonho de José é o que nós lemos. Ele está pretendendo, olha isso aqui, Kelly. Ele quer deixar, ele quer abandonar alguém. E aí Deus chega e fala: não vai abandonar não, insiste mais um pouco. Só que é difícil a gente insistir em gente que a gente já pensou em abandonar. Como é complicado quando a gente já tem um plano certinho, falando: não, vai ser em secreto, não vai contar nada, cada um pro seu lado. Eu tenho um plano certinho, eu já escrevi aqui, ó, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, vai ser dessa forma. E Deus fala assim: não vai ser do seu jeito. Insiste naquela pessoa que você queria abandonar. Isso aqui é resposta para a oração de alguém. Tem gente aqui que chegou decidido, falando: eu lavo as minhas mãos, eu não quero mais saber de nada, cada um pro seu lado. E Deus está falando: não, insiste mais um pouco, vai mais um pouquinho. Você não está entendendo, mas eu já comecei a trabalhar naquela pessoa. Eu sinto o Espírito Santo nessa noite. Você não está começando a compreender, você não sabe de nada, mas enquanto você está querendo abandonar, Deus já começou a trabalhar. Jesus já começou a nascer na vida daquela pessoa. Deus está levantando uma geração de pessoas que não vai abandonar, mas vai insistir mais um pouco. Cadê você que vai insistir em gente que queria ser abandonada? Se você faz parte dessa igreja, faz alguma coisa, pelo amor de Deus.
Seja a boca de Deus. Fale para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: se você queria uma resposta, a resposta é essa. Não vai abandonar, vai insistir mais um pouquinho. Ah, pastor, eu achei que você ia falar Dia dos Pais, eu achei que você ia vir falando. Ouvi um glória bem distraído ali embaixo. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente abandonar. É muito mais fácil a gente deixar. Só que aí Deus vem e coloca um sonho, e o sonho é: você vai ver o Salvador nascendo na vida daquela pessoa. O batismo está chegando e eu profetizo. Você queria abandonar, mas insiste um pouco. Quem sabe é esse batismo que ele vai estar nas águas com você. Ninguém deu glória, eu vou de novo. Quem sabe é nesse batismo nas águas que essa pessoa vai estar lá e você vai entrar no tanque junto comigo dizendo: eu queria abandonar, eu queria deixar, eu queria largar, mas aí eu tive um sonho, e o sonho é: vou insistir mais um pouco, vou tentar mais um pouco, vou continuar mais um pouco. E quem sabe Jesus já está nascendo naquela vida. Alguém está comigo aqui nessa noite? Eu estou sozinho. Se você está comigo aqui, levanta dessa cadeira, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Jesus já está nascendo naquela pessoa. Ai, meu Deus do céu. Eu acabei a pregação, Davi, acabei. Porque é isso. É José que está sonhando. Só que é complicado a gente insistir em gente que a gente tinha tanta expectativa e nos decepcionou. Sabe quando você cria uma expectativa dizendo: era virgem, eu me guardei, eu esperava que ela se guardasse, né? Perdão, joguei o português lá fora. Eu esperava que ela fosse aquela que iria superar as minhas expectativas. E sabe o que é o mais difícil? É você insistir mesmo tendo razão. Porque vamos ser sinceros, eu pergunto e você responde: José tinha razão de abandonar Maria, sim ou não? Sim. E tem gente aqui nessa noite que tem um argumento pronto dizendo: eu tenho razão. E Deus está dizendo: eu não trabalho com razão, eu trabalho com fé. Não, pastor, você acabou com o meu argumento. É assim que Deus faz. Você tem razão, você tem um argumento, você tem tudo. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que nós estamos vivendo numa geração de Pilatos. O que é a geração de Pilatos? Eu lavo as minhas mãos. Só que na Novo não tem Pilatos, na Novo tem servo, discípulo de Cristo. Você sabe qual que é a diferença de Pilatos e Jesus Cristo? Simples: Pilatos lava a sua própria mão, Jesus Cristo lava o pé do próximo. Ninguém pegou? Vou de novo. Pilatos lava a sua própria mão, pensa em si mesmo. Jesus Cristo pega a toalha, pega o balde, se ajoelha e vai lavar o pé de Judas, vai lavar o pé do que vai negar, vai lavar o pé de quem vai trair. Por quê? Porque eu não penso somente em mim, eu vou insistir até Jesus nascer na vida daquela pessoa. Tem alguém que está comigo? Eu estou sozinho aqui nessa noite. Eu vou parar de pregar, hein, meu Deus do céu. Ai, papai amado. Bate na mão de duas pessoas e diga assim: insista. Não, fala, olha no olho dele, fala assim: insista. Fala assim: mesmo tendo razão. Fala: insista. É porque Lucas capítulo 17, põe na tela, Lucas 17 verso 1. É um negócio que não entra na nossa cabeça. No capítulo 17 de Lucas, os discípulos já viram milagre, já expulsou o demônio, já viu o paralítico sendo curado, já viu tanta coisa. Meu, imagina Pedro andar sobre as águas. Tem que ter fé. Imagina a primeira comissão já tinha sido feita. 2 em 2 foram enviados, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo maravilhas. Isso já tinha tudo sido realizado quando chega Lucas capítulo 17. Aí Lucas 17 diz assim: Jesus diz aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecerem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o.
E se ele se arrepender, que difícil. Mas por que tem que se arrepender? Aí Jesus, como ele não é gente, ele piora o negócio. Se pecar contra você 7 vezes no dia, é possível. É que você não conhece uns crentes aí. 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, o que eu faço? Bato na cabeça? Abandono? Não, perdoe-lhe. Aí os apóstolos já viram milagre, já viram maravilha, já tem fé para muita coisa. Só que no verso 5 me cria um ponto de interrogação dizendo: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Porque tem gente que tem fé para ver milagre, tem gente que tem fé para expulsar demônio, tem gente que tem fé para fazer maravilha, só não tem fé para perdoar. Bate na mão de 2 pessoas e fala assim: essa foi para você, cabeção. É por isso que Deus está virando para José e fala assim: insista. Não, eu já tenho um plano, eu já tenho tudo arquitetado. E aí Deus pega o seu plano, amassa e fala: não é desse jeito que faz. Tem gente que rasgou o plano de muita gente aqui nessa noite. E é difícil. Não é fácil quando Deus rasga o nosso plano. Nós tínhamos uma fala, um argumento tão bom. Nosso argumento era ótimo, nossa razão era perfeita. Mas Deus está falando: não é para viver pela razão, é viver pela fé. Continua. Por isso eu quero dizer, se você chegou querendo abandonar, Deus está dizendo: insista mais um pouco. Permaneça. Vai mais um pouquinho. Por quê? Porque enquanto você não está percebendo, Jesus já está nascendo naquela pessoa. Bate na mão de 2 pessoas e diga assim: Jesus já está nascendo naquela pessoa. Seja profeta, olha para alguém que está longe de você e fala assim: se prepara que essa semana, fala mais forte, fala assim: se prepara que essa semana Jesus vai nascer naquela pessoa que você ama. Alguém pode receber essa palavra? Eu estou sozinho aqui. Alguém pode adorar Ele essa noite? Eu estou sozinho aqui. Agora vamos lá. Primeiro sonho é insistir em gente que a gente queria abandonar. E como é que a gente faz isso? É fé. Segundo sonho, Mateus capítulo 2, verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. O menino Jesus já nasceu. Apareceu em sonho. Ele disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja. Tome o menino e sua mãe e isso aqui não entra na minha cabeça. Como é que pode o Filho de Deus fugir? Porque nem sempre quem foge é o errado, irmão. Nem sempre quem deixa é o errado. Davi fugiu, mas quem estava errado era Saul. Jesus fugiu, mas quem estava errado era Herodes. O problema é que você quer ter razão de tudo. Você não pode fugir de alguns ambientes e lugares, porque o seu ego é muito inchado, inflado. Não, que isso, eu sou filho de Deus. Mas aqui até o Cristo está fugindo. Só que a questão desse texto não é somente o fugir, é para onde tem que fugir. Pega o menino, pega a mãe e foge. Foge para onde? Foge para o Egito e fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E aí, desculpa, tem muita gente que está matando o projeto divino porque não tem coragem de fugir de alguns ambientes. Ninguém falou nada. Só para provar que você tem razão, você não quer deixar alguns ambientes, e Deus está falando assim: o cabeção, foge. Tá, mas se eu fugir, você quer que eu vou para onde? Eu quero que você vá para o Egito. E quando você for para Israel junto comigo, que eu sei que você vai, nós iremos fazer um percurso que é o percurso do Egito e Israel. Egito, você chega no Cairo, visita as pirâmides, visita o museu, fica ali 1 dia e meio, 2 dias. Depois nós fazemos o percurso do Cairo até o Monte Sinai, 15 horas de ônibus. Nós vamos fazer o percurso, passar pelo Mar Vermelho, de baixo, nós passamos. Chega no Monte Sinai, você vai subir o Monte Sinai junto comigo, lá em cima, onde você vai ver onde foi escrita as leis de Moisés. Depois desse percurso, no outro dia, são 4 horas de viagem, do Monte Sinai até a divisão, a fronteira
com Israel. Só que tem um detalhe: quando você chega na fronteira de Israel, até hoje, você está com um guia egípcio. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que descer do ônibus, pegar a sua malinha. Ele para numa distância de mais ou menos uns 500 metros. E você tem que ir com a sua malinha de a pé para a fronteira de Israel. Porque os egípcios e os judeus não têm contato até o dia de hoje. Se até hoje tem essa guerra, imagina no tempo de Jesus. Aí Deus está falando para José: José, sai de Israel, sai da sua zona de conforto e vai para um lugar hostil, vai para um lugar de escravidão, vai para um lugar que você não quer ir. E eu não sei você, mas tem gente que está insistindo em lugares, desculpa, agora eu vou começar a trocar o sonho. Tem gente que está insistindo em lugares que já deveria ter abandonado faz tempo. Deus fala para você insistir em pessoas que você queria abandonar, mas às vezes fala para você abandonar lugares que você está insistindo. Fui rápido demais? Ou você só não queria dar glória porque é difícil demais ouvir isso? O que está acontecendo agora é que José está tendo um sonho. Qual que é o sonho? Sai da terra. E José está tentando justificar, dizendo assim: não, mas é casa própria, é a minha segurança, eu tenho tudo aqui. E Deus está falando: sai daí, vai para o Egito. Não, mas Egito é terra de escravidão, Egito é terra ruim, Egito é terra hostil. E Deus está falando: não, mas pode ir. Por quê? Porque Deus não dá uma direção sem antes dar a provisão. Eu vou de novo: Deus não dá uma direção sem antes dar a provisão. Sabe o que acontece? O que acontece é que você não entende, mas Deus já levantou 3 reis magos que vão trazer ouro, incenso e mirra, que vai ser a provisão para você viver no meio da escravidão. Eu comecei a entender que quem tem direção em terra de escravidão vai viver a provisão. Eu vou de novo: quem tem direção em terra de escravidão vai viver a provisão. Porque não importa o ambiente que você está, o que importa é a palavra que você carrega. Você pode estar no meio do Egito, mas se você tem uma palavra, você vai ficar vivo. Porque não importa o ambiente que você está, não importa o ambiente que você foi inserido, o que importa é se você tem coragem de obedecer. Obedecer em romper com lugares de segurança, obedecer e deixar a zona de conforto, obedecer e deixar o ambiente que você não quer deixar, para ir em um lugar incerto. Só que Deus está dizendo: o que você precisa não é de recurso, o que você não precisa não é de passaporte, que você precisa de uma palavra. A palavra vai trazer o que você precisa. A grande questão é que às vezes nós esperamos para viver, e Deus está falando: isso não é fé. Paulinho, isso não é fé. Preste atenção, desculpa filho, mas eu sou seu pastor e eu preciso te alertar. Fé não é esperar para viver. Fé é você viver com aquilo que você já espera. Deus está dizendo: já começa a ter atitude, porque a palavra você já tem. E se você tem a palavra, o recurso é eu que dou. Eu não dou uma visão sem dar a provisão. Se eu falei para ir para o Egito, terra ruim, terra hostil, terra para ser missionário, pode preparar a mala e vai, porque é o Deus que deu a visão, é o Deus que vai dar a provisão. Receba essa unção e essa palavra sobre a sua vida, no nome de Jesus. E a igreja adora nessa noite. O problema é que nós queremos esperar para viver, e fé não é isso. Fé você não espera para viver. Fé é você viver por aquilo que espera. Ninguém deu glória. Agora preste atenção. O primeiro sonho é insistir em quem eu quero abandonar. O segundo sonho é deixar o lugar de segurança, um lugar apropriado, um lugar que eu fui criado para ir para um ambiente tão hostil como o Egito. Só que antes de Deus mandar José para o Egito, Ele já levantou 3 reis magos. É que na nossa concepção é que a gente viu, como era o nome daquele negócio que a gente faz no Natal? Aquele presépio. É que nos presépios são caixinhas pequenas, né? Só que aonde você me prova que rei anda com caixinha? Rei trouxe ouro, rei trouxe mirra, rei trouxe incenso.
Era só Deus dizendo para José: José, eu não dou direção sem antes te patrocinar. Ninguém deu glória. Vou de novo. É Deus dizendo para José, olha isso aqui, Murilo. É Deus dizendo para José: José, se eu dei uma direção, eu sou o patrocinador para você ir fazer o que eu já pedi para você fazer. Por isso essa semana Deus vai colocar pessoas no Egito, mas não é para reclamar, porque Ele já patrocinou você. Tem 2 pessoas para receber essa palavra. Eu vou de novo até você receber. Deus vai te colocar no Egito, lugar que você não quer estar, lugar de escravidão, lugar que você quer fugir. Mas antes dele dar a direção, Ele já preparou a provisão para você. Quem pode adorar Ele nessa noite? Quem pode bendizer e glorificar o nome dEle nessa noite? Aleluias, aleluias, aleluias. Por isso, Felipe, não tenha medo dessa semana. Deus às vezes nos coloca em lugares que nós não queremos estar, mas tudo que você precisa, Ele já proveu. Tudo que você precisa, Ele já proveu. Porque o que vai definir você não é o ambiente que você está, mas é a palavra que você carrega. Vou de novo. O que vai definir o que você vai viver não é o ambiente que você está. Eu posso estar na Babilônia, eu posso estar no Egito, eu posso estar em Sodoma e Gomorra, eu posso estar no pior lugar, mas se eu tenho uma palavra, isso é suficiente. Bate na mão de 3 pessoas perto de você e fala assim: você tem uma palavra. Não, profeta não fala baixo, fala um pouquinho mais alto. Libera essa palavra para ele acordar. Fala: você tem uma palavra. Mayra, você tem uma palavra. Para de ficar aflita, ansiosa, preocupada, desesperada. Por quê? Porque não é o recurso que vai fazer você viver o que você precisa viver. O que vai fazer você viver o que você precisa é a palavra que você já tem. A grande questão é que a gente espera ter para viver, e Deus está dizendo: não, põe o pé que eu coloco o chão. Põe o pé que eu começo a fazer você viver milagres. Eu sinto uma glória de Deus tão forte nessa noite. E eu acabei. Meu Deus, acabou meu tempo, não sei porque eu estou pregando ainda. Terceiro sonho. O terceiro sonho é qual? Mateus capítulo 2, verso 19. Agora ele está lá no Egito, e o José tem outro sonho. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Tá, já foi difícil demais eu deixar Israel e viver aqui. Agora que eu estou acostumando, você está pedindo para eu sair daqui e voltar para lá? Perceba que quem gerou foi Maria, mas quem deu a direção, Deus deu para José. Porque é assim que Deus trabalha. Para uns Ele dá a capacidade de gerar, para outros Ele dá a direção para aquilo que foi gerado ficar vivo. Vou de novo. Para uns Ele dá a capacidade de gerar, Maria, mas a capacidade, a direção para manter vivo aquilo que foi gerado, Ele dá para José. Por isso que é essa forma que Deus trabalha. Não é todo mundo de um mesmo jeito, mas é cada um de um jeito, só para que o plano de salvação não venha a ser frustrado. Agora a palavra é: sai do Egito e volta. Tá, mas você mandou eu sair porque alguém queria me matar. Você está mandando eu voltar para o lugar onde a pessoa que queria me matar está? Sim. Por quê? Porque aquele que queria te matar já morreu. Deus não manda você voltar sem antes resolver algumas situações do seu passado. Vou de novo. Deus não manda você voltar para alguns lugares que você não quer voltar sem antes resolver algumas situações do passado. Aquele que queria te matar, eu já dei um jeito. Bate na mão de 2 pessoas e diga assim: no seu passado Deus já deu um jeito. Ninguém deu glória. Primeiro sonho é insistir em quem eu quero abandonar. Segundo sonho é eu deixar o ambiente de segurança, o lugar que eu nasci, para ir para um lugar tão hostil como o Egito. Terceiro sonho é deixar o lugar que eu acostumei no Egito para voltar para o lugar que queriam me matar. É esse tipo de gente que Deus espera. Porque além de uma capacidade que José tinha de ser justo, ele tinha uma segunda capacidade. O que? Mateus capítulo 1, verso 24. Mateus capítulo 1, verso 24, Mateus capítulo 2, verso 14, Mateus capítulo 2, verso 21, a gente vai ver a resposta. Olha isso aqui, Mateus capítulo 1, verso 24. Ao acordar, José
fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Mateus capítulo 2, verso 14. Põe para mim, Mateus 2,14. Mateus 2,14. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Mateus capítulo 2, verso 21. Põe para mim, por favor, Mateus 2, 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Sabe qual que é a capacidade que José tem, além de ser justo? Ser obediente. Só que você sabe qual que é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que quer ficar questionando para começar a obedecer. Você que sempre quer entender, você já parou para analisar que você sempre quer entender como é que Deus trabalha para começar a obedecer o que Ele te mandou fazer? Então às vezes nós esperamos entender para obedecer, porque no mundo lá fora é assim que trabalhamos. No mundo lá fora, se alguém manda você fazer alguma coisa, vai falar assim, mas por quê? Me explica. Você quer que eu faça isso, mas por quê? Me dá um motivo plausível, senão eu não vou obedecer não. Só que você tem que entender que lá fora você precisa entender para obedecer. Aqui dentro com Deus você obedece e daí você entende. Ninguém deu glória. Vou de novo. Lá fora você precisa entender para começar a obedecer, mas aqui dentro não é assim. Aqui dentro você obedece sem entender, e depois que você obedece você começa a entender e compreender. Lá fora o ser humano quer entender para começar a praticar o que Deus já mandou. Aqui dentro não é assim que funciona, meu irmão. Aqui dentro é fé. Quando você obedece, mesmo não entendendo, você começa a compreender a forma que Deus trabalha. Sabe o que eu comecei a entender? Preste atenção nisso daqui, preste atenção nisso aqui. Quem questiona nem sempre alcança respostas, mas quem obedece sempre vive milagres. Ninguém deu glória, vou de novo. Quem questiona nem sempre alcança respostas, mas quem obedece mesmo sem entender vai viver milagres. O anjo mandou eu insistir, eu vou insistir. O anjo mandou eu deixar, eu vou deixar. O anjo mandou eu voltar, eu vou voltar. Por quê? Porque eu não preciso entender para obedecer. É simplesmente obedecendo que eu vou começar a entender o que Deus está fazendo na minha vida. Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: comece a obedecer. Quanto mais você obedece, mais você entende a forma que eu trabalho. Quanto mais você obedece, mais você entende o que eu tenho para a sua vida. Cadê a geração que vai obedecer a Deus aqui nessa noite? Meu Deus. Não é entender para obedecer. Vira para a pessoa que está lá e fala assim: lá fora você precisa entender para obedecer. Aqui dentro você primeiro obedece e daí você entende. Terceiro, ele era justo, obediente. Olha isso aqui, Débora. E ele era temente a Deus. Deus precisa levantar uma geração que é temente a Deus. Porque olha isso aqui, Mateus capítulo 1, verso 24 25, Mateus 1, 25. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome. Quem gera é Maria, mas quem dá o nome é José. Porque Deus trabalha dessa forma. Quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente sempre lembra de Maria. E aí tem gente aqui dentro que fala assim: mas eu não faço tanta diferença. Não faz? Nós só podemos chamar Jesus filho de Davi e conhecê-lo como o leão da tribo de Judá, não é por causa de Maria, é por causa do José. Só que olha isso aqui, Gabriel. Ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. Sabe o que é isso? É gente que abre mão do prazer para ver o nascimento da promessa. Só que nós somos a geração que quer ter prazer em tudo. E se eu não tenho prazer, se não me motiva, se não massageia o meu ego, eu não quero. E Deus está falando: não é assim que eu trabalho. Só vai viver a promessa quem tem coragem de abrir mão de alguns prazeres. Por isso eu estou dizendo para algumas pessoas, eu sinto o Espírito Santo para profetizar: você tem chorado, você tem lutado, você tem abrido mão de muitos prazeres, mas fica tranquilo, porque essa promessa vai nascer. Vou de novo. Você tem abrido mão de muito prazer, é muito difícil você renunciar, é muito difícil você dizer não, mas Deus me trouxe aqui para dizer: fica firme. Por quê? Porque enquanto você abre mão do prazer, você vai ver o nascimento dessa promessa sobre a sua vida. Porque Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim: apeguemos com firmeza a esperança que professamos,
pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida, Igreja Novo. Mas segura. E eu encerro agora de verdade. Até tirar o óculos para não ler mais. Sabe qual que é o grande problema nosso, Igreja Novo? É que nós estamos criando uma geração de Onã. O que é a geração de Onã, pastor? Gênesis capítulo 38, verso 5. Vai falar sobre os filhos de Judá. Judá tem 3 filhos: Er, Onã e Selá. Quando estava em Quezibe, ele teve ainda outro filho, chamou Selá, o filho mais novo. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, o filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Agora vai entrar o Onã na história. Então Judá disse a Onã: isso daqui se chama levirato. Levirato, existem algumas culturas que ainda carregam esse tipo de conduta, chamado levirato. O que é o levirato? Quando o irmão mais velho morre sem deixar um filho, sem deixar descendência. É a obrigação do irmão mais novo se casar com a cunhada. Não casar, mas se deitar com a cunhada, fazer um filho nela. Só que quando ela gerar e colocar e dar à luz ao filho, o filho não vai ser do irmão vivo, vai ser do irmão morto. Aí é Onã. Olha o que Judá vai dizer para Onã: case-se com ela, com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia, olha isso aqui, que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, ele sabia que a descendência não seria dele, mas mesmo assim não deixou de possuir a mulher. Derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Você sabe o que está acontecendo aqui? Onã está dizendo: por que eu vou fazer algo, gerar algo, se o meu nome não vai estar embaixo? Aí é uma geração que quer ter prazer, continua se deitando, quer ter prazer, mas isso aqui não é prostituta, isso aqui é noiva. Uma geração de Onã só pensa no seu prazer. Uma geração de José abre mão do prazer para a promessa se cumprir. Ninguém deu glória. Uma geração de Onã só quer pensar no seu prazer, e se não tiver um nome embaixo, ainda não tem nem a capacidade de gerar. Mas uma geração de José diz: o filho não é nem meu, mas eu abro mão do prazer para fazer parte do plano divino. Deus está acabando com o Onã da nossa igreja, e Deus está levantando uma geração de José. Não é meu filho, não vai ter meu nome, mas eu quero dizer, eu abro mão do prazer só para a promessa nascer. Tem alguém que está comigo aqui? Cadê a geração de José aqui nessa noite? Ninguém deu glória. Você não sabia que tinha isso na Bíblia não, né, irmão? Sabe qual que é o final de Onã? Por conta de sua conduta, Deus o matou. Agora você sabe o que é lindo? É que José nunca foi o pai de Jesus. Não foi ele que concebeu. Ele não teve nem relações até Jesus nascer. Só que o nome José significa aquele que acrescenta. Deus, quando foi escolher alguém, escolheu alguém chamado aquele que acrescenta. Por quê? Porque José não ia gerar, mas com certeza ele tinha algo para acrescentar em Jesus. Ninguém deu glória. Por isso, você chegou aqui, tem gente que chegou com dois tipos de pessoas nós temos aqui. O primeiro tipo de pessoa é aquele que não sonha mais. O segundo tipo de pessoa é aquele que só sonha para si mesmo, só quer prazer para si mesmo. Deus está dizendo: essa semana eu vou te dar um sonho, mas o meu sonho para você não é para você ser governador. O meu sonho para você é ver Jesus nascendo na vida de outras pessoas. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Enquanto eu estudava essa palavra,
Deus me trouxe uma revelação. Coloca para mim Mateus capítulo 1, verso 3. Olha isso daqui, genealogia de Jesus. Mateus 1, 3. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi... É o sogro que se deitou com a nora. Gerou Perez e Zerá. Olha que coisa absurda. Agora continua lendo para mim Mateus capítulo 1. Põe para mim o verso 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi a prostituta. Verso 6. E Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Adultério. Agora vai para o verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria. Jacó significa enganador. O Filho de Deus, Jesus, tem um avô que é um enganador, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. É sogro se deitando com a nora, é uma prostituta que está aqui no meio, é adultério, é aquele que engana. Por isso que 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, eu comecei a entender que isso aqui faz muito sentido. Porque em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 diz assim, preste atenção: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Vocês não eram nada. Era sogro pegando a nora, era prostituta no meio, é adultério, é aquele que engana. Mas no verso 27 eu começo a entender: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Continua. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Na genealogia de Jesus tem incesto, tem imoralidade sexual, tem adultério, tem enganador, só para provar que Deus pega aquilo que não tem como dar certo. Deus pega aquilo que não tem jeito e faz dar jeito. Deus pega aquilo que não tem como dar certo e faz dar certo. Porque Ele pega as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Pega as coisas loucas para confundir as sábias. Pega as fracas para reduzir e para enfraquecer aquelas que são fortes. Por isso você chegou aqui sem sonho, sem expectativa. Porque quando você olha para você, você fala: não tem como eu sonhar, não tem como eu ter expectativa. Deus está falando: mas é porque você estava sonhando os seus sonhos. Mas nessa noite você não vai sonhar mais o seu sonho. Nessa noite Deus vai colocar e vai te dar um sonho. Nessa noite você vai sair daqui sonhando os sonhos de Deus. Você pode fechar os seus olhos, colocar as mãos sobre o teu coração. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te louvar. Minhas promessas tu vais prosperar. Com seus olhos fechados, com as mãos sobre o teu coração.
quero que todos fechem os olhos, porque o apelo nessa noite é para gente que parou de sonhar, ou às vezes está tendo um sonho errado, só pensa em si. Deus está derramando um sonho, e o seu sonho vai ser ver Jesus nascendo naquela pessoa que você ama. Atos capítulo 16, verso 31 é um texto que tem queimado no meu coração. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu acredito que Deus está levantando uma geração de José, que abre mão do prazer só para ver a promessa nascer, que abre mão das coisas que queria abandonar, mas escolhe insistir, queria ficar no lugar de segurança, mas escolhe caminhar debaixo de uma palavra, queria ficar no lugar que estava acostumado e escolhe voltar para o lugar que queriam matar ele. Isso é obediência imediata. Deus está falando: por que você quer entender a forma que eu trabalho? Por que você quer entender tudo para começar a obedecer? Não é assim que eu faço, não é assim que funciona. Nessa noite, eu creio que você vai voltar a sonhar os sonhos de Deus sobre a sua vida. Por isso eu quero, a igreja está de olhos fechados, todos estão com as mãos sobre o coração, mas eu quero fazer esse apelo aí no seu lugar, onde você estiver. Se você quer voltar a sonhar, se você quer ter os sonhos de Deus sobre a sua vida, se você crê que vai ver Jesus nascendo na vida daquela pessoa a qual você ama, há algo novo preparado para a sua vida nessa noite. Deus preparou esse ambiente, Deus te trouxe aqui nessa noite só para colocar os sonhos dele na sua vida. Por isso, quando eu contar até 3, eu quero que no seu lugar você levante a sua mão o mais alto que você puder. Só você que quer voltar a sonhar, só você que quer voltar a ser como José. Se você talvez tenha se movimentado pelas motivações erradas, se você quer ter a obediência, a justiça, se você quer ser alguém temente a Deus como José, Deus te trouxe aqui para mudar, para tocar em você, para mudar o seu caráter. Pastor, eu quero viver algo novo. Então quando eu contar 3, eu quero que você erga a sua mão aí no seu lugar. Não perca essa chance, não perca essa oportunidade. 1, 2, 3. Cadê você que quer voltar a sonhar? Isso, levante sua mão, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas. Voluntários, eu quero pedir para vocês pegarem na mão dessas pessoas. Os voluntários da consolidação, me ajude. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você precisar de ajuda, um voluntário vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, deixa a gente te ajudar, por favor. Só não saia daqui da mesma forma que você entrou. Isso. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado, Jesus.